Flávio vai fazer um react do vídeo do Teoria Sombria, explicando todos os crimes que o Bob Esponja cometeu. Esse vídeo, vamos deixar um like. Eu fiz um react do vídeo do Seu Siriguejo, eu queria que o Seu Siriguejo então viu do Bob Esponja. Bob Esponja pode parecer apenas um inocente e animado morador Então, vou deixar como deixar aqui. da fenda do biquíni, mas não se deixe enganar. Se eu dissesse que por trás daquele sorriso amarelo se esconde um verdadeiro crime. Se inscreve aqui em busca do 100zão até o final do ano. 100 inscritos, será que vem? 100. Criminoso em série. Ao longo dos anos, nosso amigo esponjoso acumulou um histórico de crimes que vai muito além de simples travessuras. Desde furto, destruição de patrimônio público, até negligência criminosa e homicídio culposo. Sim. Vai falar daquele episódio dos foguetes. Bob Esponja praticou um homicídio. Bob Esponja violou tanto. Se for pra chutar. Nossa, pode ser. Não, peraí. Culposo quando não tem intenção de matar. Então não vai ser esse. E se tiver intenção. Eu acho que vai falar do foguete. Tem um episódio que o Bob Esponja lança o foguete e mata um monte de gente. O foguete dá assim de início quanto isso, nós não percebemos. Tantas leis que, se a justiça da fenda do biquíni fosse levada a sério, ele provavelmente passaria o resto da vida atrás dessas grades. No vídeo de hoje, vamos analisar alguns dos piores crimes já cometidos pelo Bob Esponja sob a ótica do Código Penal brasileiro, revelando quais infrações ele realmente cometeu e quantos anos de cadeia ele poderia pegar no mundo real. Se preparem, pois depois desse vídeo você nunca mais verá Bob Esponja da mesma forma. Vimos então que o Bob Esponja não está para brincadeiras. O Siri Cascudo, em outro episódio, recebe a visita de um inspetor de saúde encarregado. Esse já você em defesa do meu amigo Bob. Ele foi manipulado pelo Seu Siriguejo para participar disso. O Siriguejo falou, vamos fazer isso. Ele falou assim, não sei se isso é certo, mas uma ótima sensação. Porque ele caiu na manipulação do Seu Siriguejo. Defesa. Tô usando. De avaliar o restaurante. Antes de dar seu veredito, o inspetor pede ao Bob Esponja um último hambúrguer de siri. Animado, Bob corre para contar a novidade ao Sr. Siriguejo. No entanto, nesse exato momento, um jornal na TV anuncia que há um impostor se passando por inspetor de saúde para comer de graça nos restaurantes da fenda do biquíni. Interrompemos este cancan para uma mensagem especial. Cuidado com um homem que está se passando por inspetor de saúde para conseguir comida de graça. Homicidas que estão lidando com um farsante, Sr. Siriguejo decide pregar uma peça e monta um hambúrguer de siri adulterado. Bob Esponja, embora sinta que algo pode estar errado, se diverte com a situação e participa do plano. Após o inspetor ingerir um hambúrguer, mas a culpa é do Seu Siriguejo. O noticiário volta à programação e revela que o falso inspetor já foi preso. O inspetor falso foi preso. Aqui está a foto dele. Se o inspetor de saúde estiver no seu restaurante e não for este cara, ele é verdadeiro. Somente então Bob Esponja e o Sr. Siriguejo percebem que cometeram um erro terrível. O homem que acabaram de envenenar era de fato o verdadeiro inspetor de saúde. Podia ter mudado a minha ideia. Tem razão, Seu Siriguejo. Sou o culpado. No final do episódio, nós vemos que o inspetor, na verdade, não havia morrido. Vai falar que a culpa do Bob Esponja. Não, peraí, cara, desculpa, mas o Seu Siriguejo falou assim, podia ter mudado a minha ideia. Clássica desculpa de alguém falar, tinha uma ideia má. Do cara vai lá e fala, isso pode dar errado? Isso dá errado. Ele fala, é culpa tua porque você não me avisou antes, o cara tinha avisado. O Seu Siriguejo devia estar preso. Mentira, não tô sendo advogado nem nada, estou falando. Porque eu acho que esse primeiro, beleza, coisa certa e tal, mas sei lá. A princípio, podemos imaginar que Bob Esponja havia cometido o crime de tentativa de homicídio, já que o inspetor não morreu. Porém, para haver a tentativa de homicídio, Bob deveria ter a intenção de matar o inspetor, o que não foi o caso. Mesmo sem a intenção de matar, Bob Esponja poderia ser responsabilizado pelo crime de adulteração de substância alimentícia destinada ao consumo humano, previsto no artigo 272 do Código Penal brasileiro. A pena para esse crime é de 4 a 8 anos de reclusão, além de multa. Se ficar comprovado que o alimento causou risco à saúde pública, a punição pode ser ainda maior. E o que deixa esse episódio ainda mais bizarro é a reação de Bob Esponja e Sr. Siriguejo ao acreditarem que mataram o inspetor. Em vez de chamarem a emergência ou informarem as autoridades, eles entram em pânico e decidem esconder o suposto corpo. Agora pode cavar. Sim, senhor.
que seu siriguejo fala que já fez isso antes. Então, tá preso, seu siriguejo. Uma tentativa desesperada de evitar consequências, os dois levam o inspetor para um local abandonado, demonstrando total negligência em prestar socorro. Se analisarmos pelo Código Penal brasileiro, Bob Esponja e seu siriguejo poderiam responder por omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal, que prevê detenção de 1 a 6 meses ou multa. Além disso, ao esconder o corpo em vez de buscar assistência médica, eles poderiam ser enquadrados em destruição, subtração ou ocultação de cadáver, que é o artigo 211 do Código Penal, cuja pena varia de 1 a 3 anos de reclusão e multa. No episódio Criando o Tempo, a Sra. Puff acaba sendo presa após Bob Esponja destruir grande parte da cidade. Então, após acidentalmente enviar sua instrutora de direção para a prisão, Bob Esponja se torna obcecado com a ideia de tirar a Sra. Puff da cadeia. Sua preocupação se transforma em uma campanha obsessiva de perseguição e assédio, onde ele e Patrick adotam métodos muito invasivos. Eles invadem constantemente o espaço pessoal da Sra. Puff, chegando até mesmo ao ponto de invadir o seu banheiro. Guardas, venham depressa! Tem um ex-aluno doido e um amigo estrela aqui e eles estão querendo me levar! Mergulha aqui, Sra. Puff. Guardas, venham ver! Sra. Puff, aqui em cima. Guardas, eles voltaram! Quem é esta aqui, Puff? Eles voltaram! Sra. Puff, somos nós. A situação escala ainda mais quando eles se passam por guardas prisionais, o que leva a Sra. Puff a um ponto de ruptura psicológica. A perseguição é um crime grave e é altamente perturbador. A constante perseguição. A diferença, uma coisa que eu posso perceber aqui já de início, a diferença do seu siriguejo pro Bob é a seguinte. Agora, pensa assim, não tô defendendo ninguém, vamos lá. O seu siriguejo parece que ele faz sabendo que pode dar errado. O Bob Esponja tá tentando salvar. Eu acho que nem o personagem falou, vou tentar salvar e pronto. Qual que é a diferença? Um sabe que é crime e o outro vai fazer. Minha opinião é essa, por enquanto. Se tiver alguma coisa que parece mesmo ser crime e vai errado, fala, tá errado. Perseguição de Bob Esponja causando sofrimento emocional significativo à Sra. Puff configuraria um caso claro de assédio. De acordo com o Código Penal, o assédio pode ser caracterizado como uma contravenção penal de até 1 ano de prisão e multa de R$1.000, conforme o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Vamos começar com o episódio Amigo Bolha. Bob Esponja comete um erro gravíssimo e negligente, o que resulta na morte de um peixe. Esse peixe ele havia pedido para Bob Esponja para enterrasse ele. O objetivo não é ser advogado, mas até agora, o mais difícil de vender quase foi o do hambúrguer. Mas ainda tem um pouquinho de defesa. O segundo, eu acho que ele foi mais burro, dizer assim, ele fez sem pensar. E nesse, o cara aqui é burro. Esse cara que foi enterrado é burro. Ah, mas por quê? Eu não tô defendendo ninguém, só pra dar essa areia. O cara foi desenterrado e ele pensa que a bolha de sabão vai salvar. Beleza, o Bob Esponja fala assim, fica aqui cuidando, a bolha de sabão morre. E o cara vai lá e morre. Daí não, a culpa é o Bob Esponja, porque, cara, o Bob Esponja é tongo. Mas mais tongo é esse cara pensar que a bolha de sabão podia salvar. Senão que ele podia facilmente se desenterrar. Viu só o que eu disse? Pronto. Tudo bem! Amigo Bolha, você desenterra ele enquanto eu compro algodão doce. Você desenterra ele. Então ele vai conseguir desenterrar. E o cara pensou, não, eu vou poder. Se fosse Cranão, mas ia ficar assim, como assim vai deixar essa bolha desenterrar? Vem que vai ajudar. Mas foi um cara que já ficou. Em um ato de responsabilidade, Bob Esponja acaba indo comprar algodão doce, deixando seu amigo Bolha para cuidar da situação. Bom, o amigo Bolha, por sua vez, ele se recusa a ajudar, deixando o peixe enterrado sem supervisão. À medida que a maré sobe, o peixe é completamente submerso e o episódio sugere, através de uma aparição de seu espírito, que ele acabou morrendo. Pessoal, ele me fez experimentar a maré alta! Como é que um peixe morre afogado? Fim de papo, próximo. O que eu fiz cabeça pra pensar agora nisso, cara, na moral. Bom, o crime cometido nesse caso é homicídio culposo. O homicídio culposo ocorre quando alguém causa a morte de outra pessoa por negligência, imprudência ou imperícia. Ao abandonar o peixe sem assistência, sabendo dos riscos
da maré, Bob Esponja agiu de forma negligente, resultando na morte do peixe. A sentença, segundo o Código Penal brasileiro, para homicídio culposo, no artigo 121, parágrafo 3º, Bob Esponja é responsável por homicídio culposo, pois causou a morte do peixe por negligência ao não cuidar adequadamente da situação e deixá-lo sem auxílio. A pena para homicídio culposo é de 1 a 3 anos de reclusão, podendo ser aumentada dependendo das circunstâncias do caso. Que Bob Esponja tem grande dificuldade de passar no teste de direção, isso não é novidade pra ninguém. E nesse episódio em questão, Bob Esponja e Patrick, eles arquitetam um plano. Ideia do Patrick. Não, cara, eu vou ter que... Mano, foi que até agora... Mano, pior que vocês podem perceber, no vídeo do seu siriguejo eu fiquei quieto, porque não tinha defesa, aqui até tem. E se puder eu vou defender. Mas, cara, até agora tem umas coisas, beleza, mas... É que nem eu falei, o Bob Esponja faz meio que sem pensar. O siriguejo já vai pensando que pode dar errado. Ele faz coisa saber que é crime. Plano fraudulento para que Bob finalmente passe nesse teste. A estratégia consistia em Bob utilizar uma... Mais errada, senhora Puff. Senhora Puff, assim, não liga se você trapacear. Termina logo, não faz diferença. Então elas vão ter aceitado, então os dois estão errados. escuta, enquanto Patrick em sua casa, escondido, lhe passaria todas as instruções sobre como dirigir corretamente. Inicialmente, o plano parece funcionar perfeitamente e Bob tem um desempenho ótimo. No entanto, a senhora Puff começa a elogiá-lo e Bob, consumido por um remorso de estar trapaceando, entra em desespero. Ele... Você largou Ele é justo, ele percebeu que estava trapaceando. Fim do assunto. o volante? Eu tenho mesmo manter embaixo do chapéu. Tem um cara me passando as respostas. É tudo verdade. ignora completamente os comandos da instrutora e perde o controle do barco, resultando em um acidente grave. Bob colide então com o farol e o destrói completamente. Nesse caso, Bob Esponja comete 2 crimes previstos no Código Penal brasileiro. O primeiro é a fraude em certame de interesse público, artigo 311-A, ou seja, ele tenta fraudar um exame oficial para obter sua licença de Ideia do Patrick, ele nem sabia que era errado, ele só falou, vou tentar fazer isso e pronto, nem sabia que era errado. Daí o Patrick falou, e o que o senhor falou que o conselhar? motorista. A pena para esse crime é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O segundo crime que o Bob Esponja cometeu foi o de dano, artigo 163. Ao perder o controle do veículo e destruir um patrimônio, que no caso seria o farol da autoescola, Bob Daí se não fosse o Patrick, isso nem teria acontecido, então, fim do assunto. comete dano simples, crime que resulta em 1 a 5 anos de reclusão mais multa. Bob Esponja pode ser um cidadão exemplar em muitos aspectos, mas quando se trata das leis de trânsitos e das leis ambientais, ele mostra um completo descaso. No episódio em questão, Esse episódio não tem como defender mesmo não, ele rasgou a carteira do Patrick por inveja, e não tem defesa. enquanto dirige pela cidade ao lado de Patrick, Bob Esponja joga lixo nas ruas sem a menor preocupação, tratando a infração como algo corriqueiro. No entanto, as autoridades da Fenda do Biquíni não levam esse tipo de comportamento levianamente. Ratos sujos! Foi por isso que eu entrei pra polícia! O ato desencadeia uma perseguição policial intensa com os oficiais gritando. A situação só piora quando é revelado que Patrick está dirigindo com uma carteira de motorista vencida. Para tentar proteger seu amigo, Bob Esponja assume a total culpa no tribunal, confessando que rasgou a carteira de motorista de Patrick e a jogou pela janela. Sua atitude pode ser nobre, mas não isenta das consequências legais. Segundo a legislação brasileira, Bob Esponja estaria enquadrado nos seguintes crimes: poluição por descarte irregular de resíduos, do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa, caso o descarte de lixo cause dano ao meio ambiente, e também ser enquadrado por infração de trânsito, ao lançar objetos ou substâncias em vias públicas, artigo 172 do Código de Trânsito brasileiro, e a penalidade seria de multa e perda de pontos na carteira. E se você acha que Bob Esponja só pratica crimes contra as pessoas, você está enganado. Em um dos episódios, Bob Esponja e Lula Molusco, eles são encarregados de recolher o lixo espalhado pela Fenda do Biquíni. Depois de um grande esforço, eles conseguem limpar quase toda a cidade, restando apenas 2 baldes de lixo na frente da casa de Patrick. No entanto, ao tentar recolhê-los, Patrick se recusa a entregá-los.
E a culpa disso vai ser o Bob Esponja, ó. Todo lixo jogando com o Bob Esponja, né? O Patrick que não quis entregar. Ah, véi. Ninguém mexe no meu lixo! Iniciando um conflito inesperado. O desentendimento rapidamente se transforma em uma batalha épica, no estilo de um filme de super-heróis com direito a armaduras de ferro e combates intensos. Durante a luta, todo o lixo antes recolhido é espalhado novamente, cobrindo toda a fenda do biquíni e anulando todo o trabalho de limpeza. O ato de espalhar uma grande... Se o Patrick tivesse entregado o lixo, nada disso teria acontecido. Não teria esse crime. Isso aqui não é o lixo, é meu. Eu sou o Patrick. Foi mal, cara. Eu vou ter que defender. quantidade de lixo Essa pela de cidade como não. configura crime. Beleza, pulou. Cara, se o Patrick tivesse entregado o lixo, nada teria acontecido. Teria tudo bem, de boa, mas não. Eu não quero devolver o lixo. Ambiental de poluição. O objetivo não é ser advogado, que nem eu falei, no do seu serguejo não teve como, eu tive que na maioria, porque ele sim fez a coisa errada. Aqui dá pra até defender, cara, mas não sei. Conforme o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Lei número 9.605 de 98. O descarte irregular de resíduos sólidos pode gerar danos à saúde pública e ao meio ambiente, sendo um crime passível de punição. A pena para esse tipo de infração pode variar de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. Caso o lixo gerado cause efeitos graves como a contaminação de águas ou danos à fauna e flora, a pena pode ser aumentada. Bob Esponja, Patrick e Lula Molusco seriam responsabilizados pelo crime ambiental e por sua briga descontrolada. Se o lixo espalhado por Bob Esponja danificou a infraestrutura da cidade, como entupimento de bueiros, destruição de locais públicos ou prejuízo a equipamentos urbanos, ele poderia ser enquadrado num crime de dano qualificado ao patrimônio público, com pena de 6 meses a 3 anos de detenção e multa. Bob Esponja, em um de seus episódios, transforma sua obsessão por um hambúrguer de Siri em um ato de destruição impensável contra a natureza. Tudo começa quando ele prepara... Esse é um dos piores episódios da série, minha opinião, de todos os animados. E aqui eu não vou nem defender, o cara se apaixonar por um hambúrguer, daí eu só... Aqui não tem defesa. Uma leva de hambúrgueres, mas um especial que ele batiza de hambúrguer perfeição conquista seu coração. Um hambúrguer como você só aparece uma vez na vida. Não posso deixar te consumirem. Não! Cegamente apaixonado, Bob Esponja passa a ignorar suas responsabilidades e até canta para um hambúrguer de Siri tratando-o como o amor de sua vida. Porém, a tranquilidade desse romance chega ao fim quando um grupo de mariscos, agindo como... Destruição de animais. Aí eu não vou defender, cara. Mas se bem que é um animal, pequenos que é pássaros Esponja destruindo outro animal. Daí não seria lei da natureza? Se for para saber um pouquinho assim. famintos tentam se alimentar do hambúrguer. Dominado pelo ciúme e pelo desespero de perder seu amado lanche, Bob Esponja reage com violência extrema, utilizando suas habilidades de karatê para eliminar os 21 mariscos em um ataque furioso, transformando um simples instinto de proteção em uma verdadeira chacina contra a fauna marinha. Considerando que os mariscos se comportem como passarinhos, Bob Esponja poderia ser enquadrado em crimes ambientais como maus tratos contra animais silvestres, que está presente no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa agravada pelo número das vítimas. Também ele poderia ser enquadrado como extermínio de fauna silvestre do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, pena de 6 meses a 1 ano de detenção e multa por ter matado diversas criaturas sem qualquer justificativa. Se você já está assustado com o que Bob Esponja foi capaz... Não, até agora, a maioria das coisas teve defesa. Foi bem diferente do seu Serguete. A maioria das coisas no início foi pesado e foi até o final. Mas agora eu quero ver, cara. Se agora pelo jeito vai ficar mais pesado, vamos ver se vai ter defesa mesmo, porque no último mal teve. Pode fazer? Eu te digo, calma, porque nós estamos só começando. Bob Esponja, no episódio Cérebros Voadores, leva sua criatividade a um nível perturbador ao transformar seu próprio cérebro em um Já odiei mais esse episódio, já odiei mais. dispositivo voador. Embora tal invenção pudesse ter usos nobres, Bob Esponja a utiliza para algo completamente inadequado. Patrick, eu sei quem podemos espiar. Espionar seu vizinho, Lula Molusco, enquanto ele toma banho. Ah, então, Grinho. Pra pensar, tem que, cara,
Porque realmente é crime. Só que pra não passar um desenho animado, daí até ser normal, tá? Mas sei lá, cara. Esse outro que não tem defesa. A privacidade do meu banheiro é o único lugar no mundo em que eu posso deixar tudo solto. Pra piorar, ele ainda envolve Patrick nessa invasão de privacidade, tornando a situação ainda mais questionável. O problema é que isso não é só falta de educação, mas também é um crime. No Brasil, invadir a casa de alguém sem a permissão ou bisbilhotar a vida privada de outra pessoa pode dar um problema muito sério. O Código Penal, no artigo 150, diz que entrar na casa de alguém sem autorização pode levar à detenção de 1 a 3 meses ou multa. Bob Esponja e Patrick, em mais uma de suas ideias impossíveis, decidem visitar a Sandy sem avisar. Ideia do Patrick. Hoje vamos falar não deu as entradas do Patrick, não quer dizer sim. Ao chegar em casa dela, encontram um aviso bem claro na porta: proibido entrar. No entanto, ignorando completamente a sinalização, os dois entram sem permissão. Lá dentro, descobrem que a Sandy está em seu período de hibernação, completamente alheia à presença deles. No entanto, os dois se divertem explorando o domo coberto de neve, mas conforme o tempo passa, percebem que estão presos em um ambiente extremamente frio. Ainda assim, continuam dentro da casa sem qualquer consideração pelo espaço da amiga. A atitude da dupla configura essa invasão de domicílio, conforme o artigo 150 do Código Penal brasileiro, que prevê pena de detenção. Então, seria mais pro Patrick do que o Bob Esponja, né? O Patrick teve a ideia. De 1 a 3 meses ou multa. Ignorar o aviso na porta e entrar sem permissão torna Bob Esponja e Patrick infratores. No episódio Salva-Vidas em Serviço, Bob Esponja fica impressionado ao ver Larry, a lagosta, em ação como salva-vidas. Se eu fosse um salva-vidas. Fascinado e querendo ser como ele, Bob Esponja acaba mentindo e afirmando para Larry que também é um salva-vidas. Não. Caiu um sorvete no nariz dele e o Léo acreditou que ele era salva-vida. Ele falou, não quer saber se era salva-vida, Bob Esponja. Dele não quis mentir porque queria ser mesmo, acabou que só foi junto. Mas ele que pensou que ele fosse. Então nada errado. Sei lá. Você acha que eu sou salva-vidas? Escuta, estamos um pouco desfalcados aqui. Gostaria de trabalhar nesta praia? Sem questionar a qualificação, Larry acredita nele e ele não falou nada. O Léo chegou e falou, não sabia que isso era salva-vidas, porque tinha caído sobre o nariz dele. Ele falou, beleza, tá. Cara, isso daí... o deixa assumir parte da responsabilidade. Durante o dia, Bob Esponja aproveita seu novo status e se diverte bastante na praia, sentindo-se importante. No entanto, a situação muda drasticamente quando Patrick, sem saber nadar, entra na água e começa a se afogar. É nesse momento que Bob Esponja percebe o problema. Ele também não sabe nadar. Já que o Patrick não sabe nadar, nem o Bob são animais marinhos. É esse sentido que eu amo desenho animado, cara. Ao tentar resgatar Patrick, ele acaba tornando a situação ainda pior, colocando ambos em risco e exigindo uma verdadeira intervenção de um salva-vidas de verdade, que no caso é Larry. O Bob Esponja não mentiu seus salva-vidas. O Larry acreditou, falou assim, o Bob Esponja assim, ó, caiu um sorvete no meu nariz. Pegou o nariz dele do Larry. O Bob Esponja sabia se era salva-vida, com esse nariz, porque ele viu o nariz e pensou assim, só salva-vidas no Brasil. Eu falei, você acha que salva-vidas? O Bob Esponja foi junto, porque ele saiu, porque ele queria ser salva-vidas, ele acabou que salvou. Bob Esponja? Sim, Larry. Você é salva-vidas ou não? Não, Larry. Ele pensou que ele era o Bob Esponja e foi junto. Ao assumir um cargo sem qualquer qualificação e colocar outras vidas em risco, Bob Esponja poderia ser enquadrado em exercício ilegal de profissão, artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, pena simples de 15 dias a 3 meses ou multa, pois ele se passou por um salva-vidas sem qualquer preparo, e omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal, com penas de 1 mês a 6 meses de detenção ou multa, já que ele assumiu o papel de salvar vidas, mas foi incapaz de prestar o socorro adequado. Há um episódio onde Bob Esponja se passa por um policial. Tudo começa quando o Plankton é preso. E dentro dos segredos fala, vou passar pro policial porque roubaram a forma secreta. Não roubaram a forma secreta, que
O plano vai ser julgado por ser preso e a fórmula secreta é uma evidência de deixar lá. Deus vamos pegar a evidência. Preso por tentar roubar a fórmula secreta do Siri Cascudo e o policial que o prende confisca a fórmula como evidência. O Sr. Sirigueijo, incapaz de aceitar isso, tem a brilhante ideia de disfarçar-se de policial junto a Bob Esponja para recuperar a fórmula secreta na delegacia. E como se isso não fosse grave o suficiente, ele ainda prende uma pobre garota chamada Ellen por vender biscoitos sem licença. Ah, se não é a pequena Ellen criminosa. Bom trabalho, rapazes. Pegaram a maior criminosa da fenda Ele prendeu certo ainda, cara. Não quis ser criminoso. do biquíni. A dupla leva Ellen até a delegacia, onde Bob Esponja mostra suas habilidades impecáveis de interrogatório. Enquanto eu procuro a fórmula, pode interrogar a suspeita. Mas eu não sei interrogar. Então só faz perguntas e seja durão. Enquanto isso, o Sr. Sirigueijo encontra Plankton na sala de evidências e os dois acabam brigando pela fórmula até que Bob Esponja entra e confessa seus crimes. Agora, Bob Esponja não apenas será acusado por usurpação de função pública, artigo 328 do Código Penal Brasileiro, o crime que pode resultar em até 2 anos de reclusão, como também poderá responder por constrangimento ilegal, no artigo 146, já que prendeu Ellen sem qualquer autoridade para isso, o que pode render mais 1 ano de detenção. Ao todo, Bob Esponja pode pegar 3 anos de prisão e dessa vez, sua visita à delegacia não será apenas como disfarce. Em um episódio de Bob Esponja, o Sr. Sirigueijo se torna réu em um julgamento. Quando a juíza questiona sobre a presença de seu advogado, Seu Sirigueijo, onde está seu advogado? Não faço ideia de onde ele possa. Esponja, o Eu buguei, peraí, eu tô meu burro. detenção. Ao todo, Bob Esponja Beleza. réu em um julgamento. Não, aqui tá errado, que o Bob Esponja podia ter Como prendendo a Em certo. um episódio de Bob Esponja, o E nesse. Sr. Peraí, Sirigueijo tô meio burrão, cara, foi mal. O verdadeiro advogado do Sirigueijo, Sirigueijo passa mal. Ele fala, Bob Esponja, vira o meu advogado. E ele virou? Onde está seu advogado? Não faço ideia de onde ele possa estar. Aqui estou. A porta do tribunal se abre e, para surpresa de todos, Bob Esponja entra vestido em um terno elegantíssimo, afirmando seu advogado de defesa Sr. Sirigueijo, porém, em momento algum, qualquer indício de que Bob Esponja possua alguma formação jurídica ou autorização para atuar como advogado é mostrado no desenho. Então, ao se passar por um advogado sem ter a devida qualificação, Bob Esponja comete o crime de exercício ilegal da profissão, que está no artigo 47. Acho que não, que eu me lembro, é o que eu me lembro, minha memória pode estar errada. O advogado do Sr. Sirigueijo passou mal e falou bem assim, Bob Esponja, tem uma coisa secreta na maleta, vai lá e vai rápido pra lá. O pessoal tá preocupado, que o advogado ia chegar e chega o Bob Esponja. E da Lei de advogado, Contravenções ele mudou, Penais. Esse artigo prevê a pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. No episódio Vida de Crime, a bússola moral de Bob Esponja parece tirar férias, levando ao mundo de pequenos delitos. Tudo começa quando ele e Patrick avistam uma barraca de Prendeu com o Sr. Sirigueijo. O Sr. Sirigueijo falou, vamos pegar emprestado sem pedir. E o Sr. Sirigueijo roubou aquelas coisas. balões e decidem que querem um. O problema, nenhum dos dois tem dinheiro. Em vez da gente pedir dinheiro, por que a gente não pega a bexiga emprestada? O castigo pelo crime chega bem rápido. O balão estoura quase instantaneamente, tornando impossível sua devolução. Nós estouramos. Estouramos. Não dá pra devolver. Devolver. Somos ladrões. Ladrões. Eles entram em pânico e, tomados pelo medo da prisão, fogem desesperadamente acreditando que estão sendo perseguidos pela justiça. O remorso e a paranoia tomam conta, levando-os a uma confissão dramática para a polícia. Mas, para sua surpresa e também alívio, descobrem que o Dia Nacional da Bexiga Grátis era esse dia, tornando todo o crime um mal-entendido. Apesar do equívoco, a intenção inicial de Bob Esponja e Patrick se configura em furto, conforme o artigo 1. E isso, eles investigariam e descobriram que quem ensinou tudo isso pra eles foi o Sr. Sirigueijo e o Sr. Sirigueijo estaria preso no lugar. Pronto. Não é nem piada. O Sr. Sirigueijo foi o errado. Não é nem piada, cara. O Sr. Sirigueijo falou assim, eu só peguei emprestado sem pedir, que era um monte de coisa, que era um monte de gente, e ele tava ensinando, como é que você tem tudo isso? Você daqui do tal e daqui do tal. Ele falou, peguei tudo emprestado. Ele falou, peguei emprestado, Patrick, como é que eu tô emprestado? Pegar um balão emprestado? Vamos então. Ele não conseguiu devolver.
Então, pra mim, 5 do Código Penal Brasileiro, que prevê penas de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Mesmo que o valor do objeto seja insignificante, o crime ainda poderia ser enquadrado na forma simples. Caso houvesse algum agravante como arrombamento ou uso de fraude, poderia ser até qualificado tendo aumento de pena. Felizmente para Bob Esponja e Patrick, a confusão os livrou da punição, mas em circunstâncias normais, essa pequena infração poderia ter resultado em consequências bem mais sérias. O espírito empreendedor de Bob Esponja às vezes o leva a um caminho fake news vai ser aquilo lá, vai ser propaganda enganosa, cara, quer ver? escorregadio e ilegal. No episódio Chocolate com Nozes, ele e Patrick mergulham de cabeça no mundo das publicidades enganosas. No início, eles tentam ganhar vida honestamente vendendo barras de chocolates, mas com um total de 0 vendas, eles entram em desespero para conseguir novos clientes. Bob Esponja e Patrick começam a mentir descaradamente para vender seus produtos. Faz o cabelo crescer. Ótimo, a minha mulher quer ter barba. Vai te deixar inteligente. Eu vou ficar com 20. O chocolate não vai deixar você ficar mais feio. A hora certa. Ou como o Bob Você voar, você vai querer se apaixonar, vai atravessar... Peraí, como é que era? Peraí, deixa eu lembrar. Ótimo, na hora certa. Vai te fazer voar. Você vai se apaixonar. Vai trazer paz ao mundo. Você vai dominar o mundo. Esponja prefere dizer exagerar a verdade. Ele É isso aí, Patrick. Temos que exagerar a verdade. Eles então fazem alegações absurdas Eles viram isso numa placa e pensaram, vamos fazer isso também. Nossa, eu não tenho mais câmera. Vamos fazer isso também. sobre suas barras de chocolates, dizendo que curam doenças e até fazem o cabelo crescer. Essa prática enganosa, conhecida como publicidade fraudulenta, são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor no Brasil. De acordo com o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8078 de 90, fazer afirmações falsas ou enganosas sobre um produto pode resultar em multa e até 5 anos de detenção. No episódio Crustáceo de Meia-Idade, que por sinal é um episódio banido em mais de 100 países, Bob Esponja, Patrick e Sr. Sirigueijo invadem E não tem defesa. uma casa para roubar roupas íntimas femininas em um ato que chamam de ataque de calcinha. Acho que o senhor vai perder o ataque às calcinhas. O plano parecia divertido, até que Sr. Sirigueijo percebe que a casa invadida era na verdade a casa de sua própria mãe, e as roupas roubadas eram as calcinhas dela. O que tá fazendo com a minha roupa íntima? Naturalmente, o Sr. Sirigueijo fica enojado e furioso, mas Bob Esponja sabia o tempo todo e simplesmente não disse nada. Por que não me disseram que era a casa da minha mãe? Por que não perguntou? No Brasil, invasão de domicílio sem autorização está prevista no artigo 150 do Código Penal, com pena de 1 a 3 meses de detenção ou multa. Já o furto de roupas íntimas se encaixa no artigo 155, com pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Se a vítima se sentir moralmente ofendida, Bob Esponja ainda poderá enfrentar uma acusação de importunação ofensiva ao pudor prevista na Lei de Contravenções Penais, artigo 61, com pena de 15 dias a 3 meses de prisão ou multa. No total, ele pode pegar até 4 anos e 3 meses de prisão, além de uma multa bem maior do que ele ganha fritando hambúrgueres de siri no Siri Cascudo. No episódio Morrendo por uma Torta, Lula Molusco, em um ato de aparente generosidade, presenteia Bob Esponja com uma torta para o Dia da Irmandade dos Funcionários. O problema? A torta não é um simples doce, mas sim uma bomba. Pera aí, o que eu acho que tá errado nisso? Não, peraí. Cara, na moral. Nesse daí que eu amo, eu descobri coisa errada. Bomba disfarçada, adquirida por Lula em um grupo de piratas. O Sr. Sirigueijo, sem saber do perigo, tenta comer a torta-bomba com leite, mas acaba escapando por pouco de uma explosão fatal. Leite. Oh, você tentou me matar para introduzir uma gerência moderna, é? Bob Esponja, por sua vez, também evita o pior ao não consumir a torta, preferindo guardá-la no bolso. No entanto, ao mostrá-la para o Lula Molusco, ele tropeça e deixa a bomba cair diretamente no rosto do colega. O impacto aciona um explosivo, resultando em uma explosão devastadora que destrói grande parte da fenda do biquíni. Mesmo sem intenção, Bob Esponja poderia ser responsabilizado pelo crime de explosão, que está no artigo 200. Os piratas que venderam errado é ele.
E o Lamulosco que deu a torta, ainda que comprou a torta sabendo. Ah, mas ele foi enganado. Ele até falou, são bombas. De novo, são tortas mesmo. Bom, ele falou lá. 51 do Código Penal. Pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa, pois a detonação da bomba causou risco à vida e destruição em larga escala. Não está vendo que é um truque? Os alienígenas estão Sabia. projetando as nossas memórias no ambiente deles, querendo nos enganar, Patrick. No episódio Foguete da Cindy, Bob Esponja e Patrick cometem sequestro ao capturar todos os residentes da fenda do biquíni, Não vai falar do início do episódio? acreditando que estão lidando com alienígenas. Os Sandy. Ou eu deveria dizer, senhorita... Pulou pra frente? Tô burro, peraí. alienígenas. Os Sandy. Ou eu deveria dizer, senhorita alienígena. Alienígena, é disso que se trata? sequestro é um crime grave, de acordo com o Código Penal brasileiro, é tratado com seriedade, principalmente por envolver a restrição ilegal da liberdade de alguém. De acordo com o artigo 148 do Código Penal, o sequestro ou cárcere privado resulta em pena de 1 a 3 anos de reclusão. Contudo, se o crime for cometido por mais de uma pessoa, Aqui é burro. Aqui é burrice. Não é nem tipo, não é crime, é burrice. Eles pensaram, vamos dar a volta na lua. Que nem eu falei, cara, o problema de querer o crime do Bob Esponja é o seguinte, é tudo eles sendo burro, querendo ou não. Não é que não são os trigueiros que fazia por querer e era por querer. O Bob Esponja não. O Bob Esponja pensava, fazer isso e pronto, isso e tal. Nesse jogo eles pensaram que eles estão na lua, eles pensam que eles estão na lua. E pensavam, vamos pegar todos esses caras e mostrar pra Sandy pra ver que nós era real, que era real. Porque eles deram a volta na lua, eles não ficaram na lua. A lua tava aqui, eles estavam aqui, era 5 foguetes, pra depois ficaram no final presos na lua. que no caso é o que aconteceu, ou se envolver mais de uma vítima, que também aconteceu, a pena pode ser aumentada. A pena também pode ser agravada se houver o uso de violência ou ameaça, o que poderia ser aplicada também a Bob Esponja e Patrick, já que eles agiram de forma agressiva e provavelmente forçaram os outros a entrarem no foguete. Se considerarmos o fato de que a fenda do biquíni tem cerca... E aí, depois de tudo isso, ainda acha que o Bob Esponja é apenas um inocente cozinheiro de Hambúrguer City, com uma ficha criminal que inclui furto, destruição e até homicídio culposo? Fica difícil imaginar ele escapando da justiça. Deixa eu ver uma coisa no final, mas vamos ver os comentários. Porque eu fiz uma defesa boa, vamos ver se eles concordam ou não. Porque tem umas coisas que, cara... Verdade, nessa parte eu vou dar ele nem comeu hambúrguer. Então, salvação. Cara, eu vou dar uma real mesmo. Peraí, agora eu vou ter que sair daqui. Deixa eu não dar o vídeo não. Peraí, se mandar, não. Deixa eu ver que tá essa top. Peraí. Não, isso tá bom. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu falei, eu não queria ter que defender, só que pra mim, minha opinião, obviamente, minha opinião. Cara, é muito mais fácil defender os crimes que o Bob Esponja cometeu do que o do Sorguejo. Porque o do Sorguejo dá pra dizer que ele, como pode dizer, ele fez pensando que ele fazia. O Bob Esponja é burro. O Bob Esponja pensou naquilo e isso foi. Não vou dizer que também não seja coisa séria, ou que coisa séria. Isso também é relativo de animação, entrou na imaginação nossa, caso o biquíni fosse um pouquinho mais polícia mais segura. Mas galera, esse foi o vídeo, até o próximo, valeu, falei, fui!